A paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui para estudarmos juntos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. A lição de hoje é a lição de número 5, que traz como título Fruto do Espírito, o Eu Crucificado. Tema do trimestre, como os irmãos já sabem, é a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Então a lição de hoje é sobre o fruto do Espírito. Na lição passada, estudamos sobre os dons espirituais. E o que é o fruto do Espírito? Em primeiro lugar, um dos temas mais, segundo a nossa lição, vibrantes da Bíblia Sagrada. Eu reputo como uma das principais, um dos principais ensinamentos. É o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é que vai revelar quem nós somos realmente. Não são os dons espirituais, não são os nossos talentos, as nossas capacidades, não é a nossa desenvoltura na obra, não são os dons naturais para cantar, para tocar, para apresentar. Tudo isso daí é muito bom, é excelente. Mas o que revela quem nós realmente somos, como crentes, como servos de Deus, é o fruto do Espírito, porque as virtudes do fruto do Espírito é que vão evidenciar a presença do Espírito Santo em nossa vida. E nós sabemos muito bem que quem tem o Espírito de Deus é que é de Deus. Quem é de Deus tem o Espírito de Deus. E se o Espírito de Deus está em nós, ele tem que produzir alguma virtude, necessariamente. Então, se por um lado o assunto da lição é fruto do Espírito, por outro lado nós temos que saber que existem também as obras na carne. Existe a ação do Espírito e existe também a ação da carne. Nós temos que fazer o contraponto para nós entendermos, já que Espírito e carne estão em luta constante em nossas vidas. As obras na carne, né? O que é carne? Carne aqui se confunde nesse contexto, já que carne pode ser corpo, carne pode ser a própria pessoa, mas nesse contexto aqui, carne é um arsenal inimigo dentro de nós, é uma propensão para nós praticarmos o pecado. A carne é essa tendência, essa semente do mal que foi semeada em nós desde que nós erramos no Jardim do Éden. Então nós temos essa tendência. Uns têm mais e outros têm menos. Depende da proporção em que você dá lugar, dá vazão ao Espírito em sua vida. Então, tem essa guerra dentro de nós. E em Gálatas 5:26 está escrito: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Concupiscência. E se pronuncia assim, concupiscência. Alguns irmãos falam concupiscência. Não, é concupiscência. A concupiscência nada mais é do que um desejo imoderado, um desejo incontrolável. Pessoas que vivem na carne não conseguem conter os seus impulsos. E a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é de Deus, é do mundo. O mundo é que vive assim, mas os servos do Senhor não devem dar lugar para as concupiscências mundanas. E aqui está a solução. A solução para não andar de acordo com as concupiscências mundanas é andar em espírito. E eu quero destacar, e sempre que eu leciono sobre esse assunto, eu destaco isso, que o verbo usado aqui é cumprir. Andar em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne.
Cumprir dá a ideia de obrigação. O que você cumpre é uma obrigação. O que significa dizer que a pessoa que não anda em espírito, ela tem que cumprir, ou seja, é uma ordem, é uma imposição da carne. Ela tem que praticar o pecado. Então veja o quanto é grave quando o crente, mesmo sendo crente, já tendo tomado uma decisão, ele não anda em espírito. Ele vai ter que satisfazer os desejos da carne. Por quê? Porque o que opõe-se à carne é o espírito. E se ele não anda em espírito, ele vai ter que cumprir as ordens impostas pela carne, ou seja, por sua natureza decaída. Mas se ele andar em espírito, ele pode mortificar as obras da carne. E fruto do espírito? As obras da carne nós não vamos falar sobre todas elas, mas os irmãos vão ler Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16, 17, 18, 19, e os irmãos vão ver quais são as obras da carne. São muitas, podem ser classificadas em obras de natureza religiosa, existem obras da carne de natureza sexual, assim elas são classificadas em blocos, mas todas as obras da carne decorrem dessa natureza decaída do homem. E a conclusão é que o apóstolo fala, usado pelo Espírito Santo, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Ou seja, quem anda segundo a carne, quem anda praticando as obras da carne, de modo nenhum pode herdar o reino de Deus. Então a lição é sobre o fruto do Espírito, mas nós temos que fazer o contraponto. Existem as obras da carne, quer dizer, de um lado está o Espírito, mas a carne também tem força. A carne tem força. E os que andam segundo as concupiscências da carne, esses não podem herdar o reino de Deus. Agora, o fruto do Espírito. Primeiro, é no singular, não é os frutos do Espírito. Aí nós temos que fazer mais essa correção, porque às vezes nós vemos alguém falando os frutos do Espírito, mas é o fruto do Espírito. Aí os irmãos vão indagar, irmão, mas é o fruto do Espírito, mas ali aparecem vários, como se fossem vários frutos. Não, são várias virtudes de um mesmo fruto. E o missionário Eurico Bernstein, ele explicava isso, ele que já está com o Senhor, ele explicava isso no passado, e os irmãos que tiveram a oportunidade de conviver com aquele irmão e também de examinar os seus escritos, falam que ele explicava isso muito bem, que o fruto é um só, mas as virtudes são múltiplas. É como se o fruto do Espírito fosse uma laranja e as virtudes fossem os gomos dessa laranja. Então existe uma harmonia muito grande entre o fruto e as suas diversas partes, as suas diversas evidências do fruto, evidências da presença do fruto do Espírito. Então a expressão é singular e não plural. E o que é o fruto do Espírito? A definição que está na nossa lição é que o fruto do Espírito é resultado natural de um processo de amadurecimento e crescimento espiritual. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? Como é bom estudar a palavra, né? O que é o fruto do Espírito? Ele é resultado de um processo de amadurecimento. Então a pessoa, quando ela vem do mundo, ela vem bruta. Fala, irmão, mas aceitou Jesus, chorou, se quebrantou, mas ainda não está perfeito e acabado. Como de resto nunca estará. Sempre nós somos servos do Senhor, nós somos filhos de Deus, mas estamos sempre em construção. O cristão em construção. Estamos sempre precisando de melhorar. Mas quando aceitamos a fé, estamos ainda mais longe de um determinado padrão estabelecido por Deus. E quando o tempo vai passando, nós vamos melhorando, nós vamos santificando
edificando as nossas vidas. Pastor Aguinaldo Mete costuma falar: hoje mais santo do que ontem, amanhã mais santo do que hoje. Então é algo progressivo. Com o fruto do Espírito é a mesma coisa, é um processo. Quando a pessoa vem, ela vem bruta, ela precisa ser lapidada ainda. Então ela ainda vai vir com uma linguagem não muito adequada, talvez até falando algumas palavras que não deva falar. A forma de falar também é uma forma que não é de acordo com a palavra de Deus, é uma forma estranha ao nosso meio. Inclusive, irmãos, você percebe se um crente está bem com Deus através da linguagem. Por meio da linguagem desse crente, é um termômetro, você sabe se ele está bem com Deus ou não. Porque o crente, quando ele não está bem com Deus, quando ele não está meditando na palavra, quando ele não está orando, ele tem uma linguagem diferente. Dá para você perceber, ele usa palavras inadequadas. Então, os seus gestos e as suas palavras, elas são diferentes. Assim, quando a pessoa vem do mundo, ela vai sendo trabalhada. Por que ela vai sendo trabalhada? Porque quando ela aceita Cristo, ela passa a ter o Espírito de Deus. Ela passa a ser selada com o selo da promessa que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, nesse novo ser, nesse ser que nasceu espiritualmente, vai iniciar um trabalho, vai começar a trabalhar na vida dele, para produzir as virtudes, produzir o seu fruto. Então o Espírito Santo vai trabalhando, e aí esse crente vai melhorando na presença de Deus. Então os frutos, aliás, o fruto, as virtudes do fruto são múltiplas, conforme está em Gálatas 5:22. Mas é um trabalho gradativo, não significa dizer que a pessoa vai aceitar Jesus hoje e já vai ter caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança ou domínio próprio, como está na nossa tradução corrigida. Não vai ser no mesmo dia, ou no dia seguinte, ou na semana seguinte, que todas essas virtudes do fruto do Espírito estarão plenas na vida deste crente. Não. E também cada uma dessas virtudes pode ir sendo melhoradas na vida do crente. A bondade, a benignidade vai sendo melhorada também. Ele vai começar tendo pouco e depois ele vai ter mais ainda, porque é um processo gradativo, é um processo progressivo. Ele vai melhorando na presença de Deus. E isto não é maravilhoso, irmão? Isso é maravilhoso. A cada dia que passa, o crente vai se aproximando mais de Deus. E quando ele vai se aproximando mais de Deus, ele vai ficando mais parecido com Deus. E nós sabemos que essas virtudes são virtudes de Deus. E nós já gostamos de afirmar isso agora. Todas essas virtudes que estão aqui são virtudes do nosso Deus. Do nosso Deus. E quando o crente ele vai se desenvolvendo, ele vai operando a sua salvação, conforme está na Bíblia, operai a vossa salvação, ou desenvolvei a vossa salvação, conforme ele vai desenvolvendo a salvação dele, ele vai ficando mais parecido com Deus. Ele vai produzindo mais dessas virtudes. Aleluia! Glória a Deus! De modo que o mundo vai ver isso. A igreja vai ver isso na vida daquele crente. E vai saber que aquele crente está próximo de Deus. Então, as virtudes do fruto do Espírito. Nós vamos dar uma analisada, não dá para aprofundar muito cada uma dessas virtudes. Certamente poderíamos falar muito tempo sobre cada uma dessas virtudes, mas nós vamos apenas falar o que nós entendemos que é principal. Quais são essas virtudes, né? Nós já falamos aqui: caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão e temperança, que também pode ser chamada de domínio próprio. Então essas são as virtudes do fruto do Espírito. E nós vamos analisar cada uma delas. Por exemplo, a caridade. Caridade na tradução corrigida, mas em outras traduções, como na atualizada, por exemplo, aparece como amor.
E aqui algo interessante. O amor não é simplesmente a mais importante dessas virtudes. É mais do que isso. É dessa virtude chamada amor que decorrem as outras virtudes. Não é caridade, gozo, paz, longanimidade? Pois é. Amor. Depois do amor, todas aquelas virtudes, as outras 8, são a decorrência do amor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E é interessante, nós vamos até falar sobre isso, que o fruto do Espírito é diferente dos dons espirituais ou dos dons do Espírito. Nós vamos falar disso mais adiante, mas é interessante que quando o apóstolo Paulo trata dos dons espirituais, no último versículo do capítulo 2, o 12, o versículo 31, ele diz lá que nós devemos procurar com zelo os melhores dons. E eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Que caminho mais excelente é esse, que é melhor que os dons espirituais? É o amor, que está no capítulo 13. O amor é a principal de todas as virtudes. É a virtude perene, é a virtude eterna. Os dons espirituais que nós estudamos na lição passada são apenas para essa experiência humana, mas depois não terão mais aplicabilidade. Mas o amor é eterno. E o amor é eterno porque Deus é amor. 1 João 4:8. Deus é amor, o amor é Deus. E por isso o amor é eterno. E o amor jamais vai acabar, jamais vai cessar, porque Deus é o amor. Aleluia. E o amor é razão de tudo, o amor é razão da nossa existência. Deus nos criou por causa do amor. Deus nos resgatou quando nós nos perdemos por causa do amor. Deus vai nos levar para estar com Ele na glória por causa do amor. Tudo se resume no amor, o amor de Deus. Aleluia. Então o amor é a principal virtude, é a maior de todas as virtudes, é a virtude que permanece. Todo o resto decorre do amor. E é por isso que quando Jesus foi indagado acerca de qual é o grande mandamento, Jesus respondeu que era o amor na sua extensão horizontal e na sua extensão vertical. O amor ao Deus e o amor ao próximo. E Jesus resumiu, olha, quem cumpre isso aqui, quem observa isso aqui, observa toda a lei, observa tudo, observa todos os mandamentos. Então o amor é o fim de tudo. O amor é o fim de tudo. É a maior virtude, é a virtude sublime. Ao contrário, se não tiver amor, nada aproveita. De modo, irmão, que aqui já vai uma exortação para nós, para você que é servo de Deus, para você que é obreiro do Senhor. Faça tudo por amor. E aqui eu quero usar a expressão como o apóstolo Paulo usa em Romanos capítulo 12. Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que façam isso. Tudo que vocês fizerem, faça por amor. Não faça pensando que você vai ficar famoso com o que você fez, que você vai ser um considerado porque você fez isso ou aquilo, que você vai sobrepujar os seus companheiros ou as suas companheiras porque você tem mais capacidade. Não coloca nada disso no seu coração. Não faça nada pensando em proveito próprio. Quantas pessoas hoje não fazem algo dizendo ser para Deus, mas ao final tem uma intenção subjacente, uma intenção espúria, porque
na verdade, o que se busca é o interesse próprio, é o proveito próprio. O que se busca é o dinheiro, o que se busca é a fama, o que se busca é o reconhecimento. Mas eu quero que você aprenda nesta lição deste domingo que o mais importante, aliás, não é o mais importante, que tudo que você fizer só pode ser por amor. Faça por amor. E você vai receber como recompensa a alegria, o gozo e a satisfação. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então, a primeira virtude que aparece aqui é o amor, que na nossa tradução aparece como caridade. A segunda virtude que aparece aqui é o gozo. Gozo é uma alegria profunda que você tem no coração. E essa alegria não é porque você vai receber umas diferenças esse mês, não é porque você vai se casar, não é porque você comprou algo, fez alguma aquisição. Todas essas coisas podem nos trazer alegria, mas a alegria de que fala a palavra de Deus, esse gozo, essa satisfação, é aquela que você já sabe, que talvez eu não precisasse te falar, eu não precisasse te ensinar, porque você que tem o Espírito Santo sabe que alegria é essa. É aquele gozo, aquela satisfação por ser um salvo, por ter sido achado, por ter sido encontrado no meio de milhares, de milhões, você foi achado, você foi encontrado. E quando você reflete sobre isso, você pensa sobre isso e você vê a grandeza disso, o seu coração se enche de alegria e de gozo, de modo que até as circunstâncias, muitas vezes adversas, não conseguem tirar esse gozo, essa alegria, porque isso é espiritual, isso está lá na sua alma, aleluia, e o Espírito Santo produz isso na sua vida, essa alegria. Então, como diz lá em Abacuque 3, do versículo 17 a 19, ainda que todas as circunstâncias sejam desfavoráveis, não tenha alimento, não tenha subsistência, que são situações muito adversas, ainda que a situação seja essa, você ainda se alegra no Senhor e exulta no Deus da tua salvação. Aleluia. E aí eu pergunto, quem pode te tirar isso? Ninguém pode te tirar isso. Aleluia. Depois do gozo vem a paz. Aleluia. Primeiro, irmãos, para nós termos paz com os outros, termos paz com as pessoas, nossos irmãos da igreja, nossos familiares, nossos colegas de trabalho, as pessoas com quem nós convivemos. Antes de ter paz com essas pessoas, nós temos que ter paz com Deus. Aleluia. E nós que aceitamos a fé, nós já fomos reconciliados com o Senhor. Nós temos paz com Deus. Depois de termos paz com Deus, nós temos que ter paz com nós mesmos. Uma paz interior. E essa paz interior é o Espírito Santo que promove. Aleluia. A paz interior.
Eu não estou em guerra comigo mesmo, não estou em guerra contra a minha alma, mas a minha alma está quieta, está sossegada. A minha alma descansa no Senhor. Essa é a paz que o Espírito produz em nós. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então a paz é uma virtude do fruto do Espírito. Irmãos, quantas pessoas não têm perdido a paz nesses últimos tempos? Quantas pessoas? Nessa época de pandemia. No domingo próximo passado, nós pregamos na igreja e falamos sobre um tema que muitos não gostam muito de falar, falamos sobre morte. E por que nós falamos? Porque muitos irmãos têm andado inquietos, temerosos, e nós não podemos, irmãos, ser presa fácil dessa mídia, desse sistema que quer ver você instável, quer ver você nos consultórios de psicologia e de psiquiatria, quer ver você nessa situação. Mas nós não, nós temos paz em nosso coração, paz dada pelo Espírito Santo, paz produzida, gerada pelo Espírito Santo. Então nós não vamos entrar nessa frenesi que está acontecendo na nossa sociedade hoje, mas vamos, como o pastor Elcio sempre fala, confiar no Senhor. Aleluia. Confiar no Senhor. E vamos ter paz no nosso coração. Então essa também é uma virtude do fruto do Espírito. Outra virtude é a longanimidade. O que é isso? Longanimidade. É qualidade de quem é longânimo. E o que é longânimo? Se você for para um dicionário, você vai ver que longânimo é de firme ânimo. Longânimo, para exemplificar para os irmãos compreenderem melhor, é aquela pessoa, a longânima, pessoa longânima é aquela pessoa que, quando provocada, quando fustigada, não reage de imediato. Não é aquela pessoa que, se você falar algo, lá em Minas a gente tem até um ditado, né? Se você provocar a pessoa, ela já vem com 7 pedras na mão. Então, falta o que numa pessoa dessa que veio com 7 pedras na mão porque ouviu uma palavra ou algo que desagradou? Falta longanimidade. E aqui, irmãos, uma coisa interessante. Uma das principais características do nosso Deus, ele tem todas as virtudes, mas algumas virtudes de Deus, elas ficam mais evidentes para nós. Ele tem todas, mas umas ficam mais evidentes para nós. E uma das virtudes de Deus que ficam mais evidentes para nós é a longanimidade. O nosso Deus é longânimo. Glória a Deus. Se você entendesse o que isso significa de Deus ser longânimo, você ia dar glória a Deus aí na sua casa agora. Você ia ficar uns 10 minutos dando glória a Deus. E aí você pergunta, mas por que eu faria isso? Porque é por causa da longanimidade de Deus que nós não somos dizimados, consumidos. Porque às vezes nós provocamos a Deus com os nossos erros, os nossos pecados, nós provocamos a Deus. Mas Ele aguenta a provocação. Aleluia. E nos perdoa. A Bíblia Sagrada fala em Lamentações 3:22 que as misericórdias do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos e que elas são novas a cada manhã. Então Deus é longânimo. Eu me recordo agora de algo dito pelo pastor Disseu, que foi nosso colega de juventude, colega meu, colega do pastor Elcio, do Arnaldo, de todos que fizeram parte da igreja naquela época, há mais de 30 anos atrás. Ele falava que uma pessoa lá no serviço dele, ele ainda era bem jovem, falou assim, olha, Deus não existe não. Você quer ver como é que Deus não existe? E ele apontou para o céu e com
xingamentos se dirigia a Deus, falou muitos impropérios contra Deus. E depois virou para o Disseu e falou assim: você viu? Não acontece nada. O que ele não sabia, que você está aprendendo agora, e que a maioria dos irmãos nem estão aprendendo agora, porque já sabiam também, que Deus só não esmagou aquela pessoa, não fulminou aquela pessoa por causa dessa virtude. Deus é longânimo. Ele tem reservado um dia para acerto de contas. E digo mais ainda para os irmãos, se essa mesma pessoa que fez essa tolice, essa sandice, levantar a sua mão e falar: Senhor, eu quero te aceitar, eu estou cansado, o meu fardo está pesado, a minha alma está angustiada, o Senhor Deus o acolhe, o recebe e o abraça. Aleluia! Porque Deus não somente é longânimo, como Ele é misericordioso e piedoso e perdoador. Com Ele está o perdão. Aleluia! Irmãos, essa virtude da longanimidade é uma virtude que nós temos que desenvolver. Eu conheço muitas pessoas que têm essa virtude da longanimidade. Conheço alguns pastores que têm essa virtude da longanimidade. E como é bom, irmãos, quando o pastor tem, como é apropriado e conveniente que o líder principal da igreja, que está à frente do trabalho, seja longânimo. Porque muitas vezes ele é fustigado, muitas vezes ele é provocado. E ele, se perder as estribeiras, ele pode causar um prejuízo na obra de Deus. Se o pastor não fosse longânimo, ele ia entrar em guerra, ele ia entrar em debate com muitos irmãos, ele ia viver em pelejas e dissensões com um ou com o outro, porque um o acusa de uma coisa, o outro persegue a sua esposa, o outro persegue o seu filho, o outro fala mal da obra, o outro fala mal dele, o outro levanta um falso testemunho contra ele. Mas muitos simplesmente são longânimos, não retribuem a provocação e muitas vezes nem vão atrás para resolver isso. E depois, quando aquela pessoa se arrepende, ele recebe essa pessoa de volta. Sabe por que faz isso? Porque está parecido com Deus. Deus é assim e ele também é assim. Aleluia! E eu já vi isso acontecer na prática. E eu louvo a Deus e exalto ao Senhor pela vida dos servos do Senhor que assim procedem. Então, longanimidade, firmeza de ânimo. Se Deus é assim, por que nós também não podemos ser assim? Benignidade. Benignidade é a qualidade daquele que é benigno. Benigno é aquele que não faz mal. Olha que coisa gloriosa, irmãos. O crente não faz mal. Ele não faz mal, ele só faz o bem. Se ele não puder fazer o bem, o mal é que ele não vai fazer mesmo. Então ele é benigno, ele é incapaz de fazer o mal. Ele não planeja, não projeta o mal contra o outro. Ele não faz conscientemente o mal contra alguém. É uma maravilha, irmãos, o crente. Em qualquer lugar. Ele não vai prejudicar ninguém. Nem no seu trabalho, nem na igreja, nem na escola. Ele não prejudica porque ele não é apto para fazer o mal. Ele só é apto para fazer o bem. O crente é benigno. Existem crentes malignos? Existem crentes malignos, mas é um ou outro. E esse ainda não entendeu o mistério, não está produzindo ainda o fruto do Espírito. Seja você que está me ouvindo uma bênção e não uma maldição. Seja você benigno e não maligno, porque a benignidade é uma virtude do fruto do Espírito. Amém? Bondade. Bondade é aquele que pratica atos bons, é a qualidade do que é bom. Enquanto o benigno não faz o mal, o bondoso faz o bem. Então, ele omite de se fazer o mal,
e o outro, ele vai agir. Ele vai agir para fazer o que é bom. É uma pessoa bondosa. Quem produz esse fruto da bondade, ele vai quebrar o egoísmo que está no coração, de pensar só nele. O bondoso não pensa só nele. Ele pensa nele, mas pensa no outro também. E alguns, não se surpreendam os irmãos, pensam mais nos outros do que ele próprio. Conhece alguém assim? Isso acontece principalmente na família. Às vezes a pessoa, ela pensa mais no familiar, no próximo, do que nele mesmo. Existem pessoas que são assim. Isso é virtude do fruto do Espírito. Vamos praticar atos bons. Vamos acelerar aqui porque já o nosso tempo está extrapolando. Então, bondade. Fé. Fé como virtude do fruto do Espírito aqui é fidelidade, lealdade. É uma virtude necessária, irmãos. Principalmente para aqueles que fazem a obra. Nós temos que ser leais uns com os outros, nós companheiros de ministério. Lealdade é fundamental na casa de Deus. Nós devemos ser leais, ser fiéis um ao outro. Leal a Deus, leal à sua palavra, leal ao irmão, leal ao obreiro, leal ao cônjuge. Nós devemos ser leais, devemos ser fiéis. Eu sei de casos de até pessoa que já estava engajada na obra, mas não tinha essa virtude da lealdade. Diz pessoa que procura dizimar o colega que está do lado para crescer. Ele quer pisar em cima do outro para subir mais um degrau. Ele quer desfazer do trabalho do outro. Ele quer desqualificar o outro para que ele fique em evidência. Isso é uma grande tolice. Isso é uma grande tolice. Não precisa disso. Quem levanta é Deus. Quem exalta é Deus. Nós devemos ser leais. Enquanto nós estamos do lado de alguém, nós devemos ser leal a essa pessoa. Nós devemos auxiliar essa pessoa para que ela cumpra o ministério dela e você também cumpra o seu ministério. Então, lealdade, fidelidade é algo que deve estar no coração do crente. Ele tem que ser fiel ao Senhor em todas as circunstâncias. É fiel numa determinada circunstância, no pouco, é fiel no muito. É fiel quando ele está estudando ali, ainda no ensino fundamental, no ensino médio, mas é também fiel quando ele está na faculdade. É fiel quando ele está naquele emprego que às vezes é mais simples, não é tão remunerado, mas quando ele passa a um emprego melhor, ele continua sendo fiel, continua sendo leal. Porque lealdade é em todo o tempo, fidelidade é em todo o tempo. Outra virtude, mansidão. Mansidão é aquele que não vai atacar. Veja, o longânimo, ele não vai reagir. E o manso, ele não vai atacar ninguém. Ele é manso. Muitas vezes ele tem até razão se ele retrucasse ou agisse, mas ele prefere ser manso e deixar que o Senhor Deus haja. E aqui nós queremos dizer que às vezes o temperamento da pessoa é um temperamento muito forte. E o Espírito Santo, conforme nós aprendemos, ele não muda os temperamentos, mas ele controla os temperamentos. Então, as pessoas que às vezes têm determinados temperamentos que são explosivos, têm que dar lugar ao Espírito, à produção dessa virtude do fruto do Espírito chamada mansidão, para que não venha a ter nenhum prejuízo na vida cristã. Por fim, a última virtude é o domínio próprio ou temperança, que é a capacidade de se controlar, é ter autocontrole.
autocontrole em tudo, inclusive na parte da sensualidade. Quantas pessoas às vezes não perdem a família? Quantas pessoas não perdem bênçãos? Quantas pessoas não perdem tudo por falta de domínio próprio? Não tem temperança, não consegue se controlar, se conter, e muitas vezes dá vazão para desejos carnais, lascívia, concupiscência, e se perde nisso daí. E o prejuízo vem, mais cedo ou mais tarde, esse prejuízo vem. Então nós temos que pedir a Deus para que o Espírito Santo produza em nós temperança, domínio próprio, para a glória de Deus. Para Donald G., evangelista, salvo engano, evangelista, Donald G., as 9 modalidades do fruto do Espírito sugerem que nela se produz a unidade do caráter de Cristo. Então, o fruto do Espírito é a formação do caráter de Cristo em nós. De modo que se alguém tiver as 9 virtudes do fruto do Espírito, ele tem as mesmas características de Cristo. Talvez nunca vai conseguir isso na mesma proporção e na mesma intensidade, mas vai ficar muito parecido com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele está procurando forjar nele próprio, por meio do Espírito Santo, o caráter de Cristo, em uma unidade. Por fim, o fruto do Espírito é diferente dos dons espirituais. E alguém pergunta, qual que é mais importante? Os dons espirituais ou o fruto do Espírito? Não podemos falar que um é mais importante que o outro. São complementares. Porque se eu falar que o fruto do Espírito é mais importante que os dons espirituais, os irmãos podem desprezar os dons espirituais. E a igreja precisa dos dons espirituais. Ela precisa do revestimento de poder para vencer o pecado, o diabo, para vencer o mundo, para vencer a carne. Precisa do revestimento espiritual. E se eu falar que os mais importantes são os dons, os irmãos vão procurar apenas os dons espirituais e vão esquecer de forjar em si mesmos o caráter de Cristo, dando vazão ao Espírito Santo. Então nós devemos buscar em nossas vidas as 2 modalidades de manifestação do Espírito Santo: os dons espirituais e o fruto do Espírito: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé ou fidelidade, mansidão, domínio próprio ou temperança. Que o Espírito Santo possa falar melhor em cada coração e que os irmãos possam produzir o fruto do Espírito. Todos nós possamos produzir o fruto do Espírito. Amém.